Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História e estou aqui justamente para orientá-los quanto à matéria proposta sobre a revolta da vacina, falar sobre as atividades da folha roteiro de aula, tudo bem? Que é onde está marcado lá a primeira, segunda e terceira aula, e quem sabe ainda falar do folheto de atividades, tudo bem? Hoje o mais importante vai ser a gente destacar os pontos mais importantes sobre esse assunto marcante da história do Brasil, que aconteceu entre 1913 e 1904, na cidade do Rio de Janeiro, e que foi responsável por aquilo que nós vemos naquela cidade até os dias de hoje, né, de uma população mais pobre, mais desfavorecida, da presença do Estado, né, nos morros, nos morando, né, em casebres ou em locais que eram chamados até a década de 90, né, de favelas. Depois aí veio, né, aquela mudança de linguagem para amenizar, né, a questão do nome. Você é favelado, aí eles mudaram para comunidade. Mas comunidade ou favela, para quem estuda, né, a realidade social brasileira, sabe que é a mesma coisa. Tudo bem? É a mesma coisa, mas o governo quis amenizar um pouquinho na linguagem e trocou esse nome de favela para comunidade. Tudo bem? Como se o fato de você morar numa favela ou você ser chamado de favelado fosse uma forma de ofensa pessoal, certo? Dizendo que muitas vezes eu acho que a pessoa que está nessa condição, ela não deveria ter vergonha de ser favelado, ela deveria necessariamente pensar sobre a sua realidade, quem é o responsável em colocá-la naquela realidade que ela está. Tudo bem? Mas aí, por exemplo, por que o assunto da revolta da vacina foi um assunto escolhido por mim para essas 5 ou 6 primeiras aulas online aqui da escola Sem Muros que nós estamos tendo no nosso querido AVDIS? É justamente porque esse assunto, ele novamente traz a questão, por exemplo, dos cuidados que nós devemos ter, né, os cuidados preventivos que nós devemos ter contra os vírus que podem fazer parte da nossa sociedade, e esses vírus ser justificativas para o governo tomar medidas até autoritárias contra a própria população, que ao invés de receber uma saúde pública de qualidade, todo um atendimento, melhores condições de moradia, melhores condições de transporte, melhores condições de trabalho, né, são simplesmente pegas, né, por esse governo de maneira autoritária, com uso de força policial, e levadas, né, para um local mais distante possível, né, de forma que elas não possam ter contato com a população mais privilegiada, que tem melhores condições de saúde, melhores condições de atendimento médico, entendeu? E assim fazer uma divisão na sociedade. A sociedade que vive na periferia, que vive separado, né, dos serviços que o Estado propõe, de bom, organizado, e aquela sociedade privilegiada, que mora em boas moradias, que tem boas condições de saúde e que tem todos os serviços presentes do Estado naquela realidade deles, tudo bem? E se vocês pararem para analisar justamente o livro didático da página 32 e da página 33, o que vocês vão observar? Vocês vão observar que o Brasil, daquele contexto entre 1902 a 1904, era um Brasil onde a maioria da população, pessoal, morava no campo. A maior parte da população brasileira era uma população rural, a população urbana, a população das cidades era uma minoria, tá certo? E o mais interessante é que essa população urbana geralmente era uma população que tinha melhores recursos de vida, entendeu? Tinha melhores condições de moradia, melhores condições de estudo, melhores condições de trabalho, certo? Então era uma população que, de certa forma, né, se diferenciava da população que era constantemente explorada de maneira muito mais significativa nas grandes propriedades, por meio dos coronéis que mandavam na política brasileira na época, né? Não sei se eu cheguei a tocar no assunto, né? Eu acho que a gente não chegou nisso antes da pandemia, né? Nessa época, o que vai acontecer? Vamos ter dois grandes proprietários de terras mandando na política brasileira. Os proprietários de terras representados pelos cafeicultores do estado de São Paulo, tá certo? E os grandes proprietários de terras, donos de grandes propriedades de gado leiteiro,
que estavam concentrados na região do estado de Minas Gerais. E aí vai surgir uma tal política chamada política do café com leite, onde, por exemplo, quando um presidente, por exemplo, paulista do café foi escolhido, daqui 4 anos já era quase certo que um presidente influenciado pelo estado de Minas Gerais do leite seria escolhido. E ficou assim, gente, só para vocês terem uma noção, de 1894 até 1930, praticamente 36 anos sob o controle dos grandes proprietários de terras, tudo bem? Então o que acontece? Nesse momento aqui do Brasil que nós estamos analisando, da revolta da vacina, a maior parte da população não estava nas grandes cidades. Isso aí vai ser uma realidade por volta de 1950, 1960, que vai começar a mudar essa realidade. E até o presidente que vai assumir nesse período aí, né, a começar por volta de 1930, um tal de Vargas, que a gente vai ver mais pra frente, ele vai necessariamente destinar boa parte dos direitos do trabalho para o grupo de trabalhadores que estão nas cidades e não no campo, porque ele vai precisar do apoio desses trabalhadores para que as cidades possam falar mais forte do que o campo, tudo bem? Mas nesse contexto aqui, o campo falava mais forte do que as cidades. Tá bom? E aí o que vai acontecer, pessoal? Como as cidades era uma minoria da população brasileira que moravam nessas cidades, é evidentemente que nelas se concentravam, por exemplo, parte dos grupos que tinham acesso à cultura, que tinham melhores condições de renda, se concentrava parte da população comerciante, tudo bem? E essa população sempre exigiu por parte do governo a necessidade de ter locais destinados para um melhor espaço de lazer, melhor oferecimento de serviços culturais, tudo bem, de transportes. E aí o que vai acontecer? No contexto do Rio de Janeiro de 1902 e 1903, a região que poderia ser essa região mais privilegiada, que seria aquela região do centro para a zona sul, onde estão as praias do Rio de Janeiro, as belas praias do Rio de Janeiro, quem estava naquela região ali? Justamente a população mais desfavorecida, a população mais pobre, tá certo? E vivendo de maneira aglomerada, em cortiços. Vocês mesmo, no primeiro ano do ensino médio, vai ter a oportunidade de aprender na aula de literatura, que vai ser separada da língua portuguesa, um livro de um autor chamado Luiz de Azevedo, onde ele retrata sobre a realidade dos cortiços daquela época, entendeu? Então o que acontece? Essas pessoas, elas viviam em condições totalmente desfavorecidas, não recebiam o apoio do Estado, tudo bem? E eram constantes alvos de críticas, tanto da classe média, tanto dos grupos mais poderosos da cidade, influenciada até pelos grandes coronéis, entendeu? E o pensamento era que essa população saísse desses locais, que iam se tornar os locais mais favorecidos hoje, né? Vamos dizer assim, as quadras mais valiosas da cidade do Rio de Janeiro. Pega lá o Leblon da vida, São Conrado, Botafogo, só região caríssima em termos de apartamento, em termos de casas, perto de uma outra região lá, que você pega lá de São João do Meriti, onde tá aquela região que teve aquele atentado, né, lá do Realengo, daquela escola, não sei se vocês estão lembrados, já são periferias, tá certo? Avenida Brasil, bem separada da Zona Sul. Essa região é uma região totalmente desfavorecida pelo governo, entendeu? Fora as favelas, que até ficam na Zona Sul, mas que também são desfavorecidas pelo governo, tudo bem? Então isso que vai acontecer. E é através dessa pressão que vai com o governo federal, representado pelo presidente Rodrigues Alves, vai tomar uma atitude contra essa situação do Rio de Janeiro, de ter os melhores locais, os locais mais favorecidos, com a presença da população que tinha menos recursos financeiros ou menores condições de atendimento por parte do Estado. Tudo bem? Então vamos continuar já no próximo vídeo o decorrer desta aula.